Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfilers Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o protocolo SPF. Acho que uma das primeiras coisas que todo mundo aprende ao estudar o SPF é que a área zero ela é obrigatória. Eu preciso que as demais áreas orbitem em volta do SPF para que as rotas sejam trocadas. Mas o que acontece se eu precisar interligar duas áreas sem a área zero? Será possível? As rotas ainda serão aprendidas? E não tem nenhum workaround, vulgo gambiarra, que eu poderia fazer para que duas áreas consigam trocar rotas, mesmo que eu não tenha uma área zero? Essas são as questões que nós levantamos aqui e vamos procurar responder durante esse vídeo. Bom, primeira coisa aqui, nós temos um exemplo pequeno de configuração. Temos aqui área 1 e área 2, três roteadores, né? O roteador 2 aí é o nosso ABR, né? O nosso roteador de borda, que faz fronteira entre as áreas 1 e 2. Temos um pequeno plano de endereçamento ali. O roteador 1, ele tem 3 loopbacks, daí zoom. O roteador 3, que está dentro da área 2, que tem outras 3 redes /24 que começam com 10.2. A ideia é fazer a configuração básica do SPF e ver o que acontece aí quando nós não temos uma área zero interligando ambas. E depois eu vou mostrar no finalzinho do vídeo aí um workaround, né, para fazer com que, mesmo sem área zero, as rotas sejam trocadas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na configuração dos roteadores ali, tá? Roteador 1, eu estou criando aqui as 3 loopbacks. Lembrando, tem que colocar aqui IP-OSPF Network Point-to-Point para que o /24 seja propagado, né? Senão, o SPF sempre propaga toda a loopback como um /32. Então, estou mudando o comportamento padrão do SPF, acrescentando o SPF Network Point-to-Point nas 3 loopbacks, simplesmente colocando o IP da interface ponto a ponto aqui do R1 com o R2, né, um /30 aqui, um 10.101 de um lado, 10.102 do outro. Na hora de declarar no SPF, simplesmente coloco aqui, tudo que começar com 10.1, tem que ser 10, tem que ser 1, qualquer coisa no terceiro e quarto octeto pertence à área 1. Ok? O roteador 2 é o nosso roteador aí, que é o ABR, né, que faz fronteira, o Area Border Router. Ele vai declarar tanto as redes 10.1 quanto as redes 10.2. A diferença é que o primeiro prefixo aqui ele vai declarar na área 1, o segundo na área 2. Portanto, o R2 é a única caixa aí que tem um pé em cada área. No caso do roteador 3, o que é que nós temos ali? É muito parecida com a configuração do roteador 1, né? Eu tenho ali as 3 loopbacks /24, descrevendo o link como ponto a ponto, um IP um /30 para interligar o 3 com o 2, né? O R3 com o R2, e a declaração da rede 10.2 que está totalmente na área 2 para essa caixa. Vamos fazer o seguinte, então, vamos só jogar essas configurações aqui nos routers, né, e ver como o SPF se comporta. Vou copiar aqui a primeira configuração, vou jogar aqui, eu já tenho o console do roteador 1 aberto. No modo HTML5, posso dar lá Ctrl+Shift+Alt, abro a área de transferência para jogar as configurações aqui. Basta teclar com o botão direito, eu vou conseguir colar as configs aí. Ok? Então, agora sim, vamos colar a configuração. Temos as configurações do R1. Deixa eu pegar aqui as configurações do roteador 2. Vamos ver aqui. E Ctrl+Shift+Alt, vou colar dentro da área de transferência do modo HTML5 que eu estou usando aqui no IVE, né? Para que a gente possa dar o botão direito e colar aí. Vamos dar aqui. Atenção, momentos de expectativa.
Perfeito. Deixa eu já pegar o roteador 3 aqui, já adiantar o no aqui para ele carregar. Deixa eu já copiar a config do R3, que é o nosso último router. Botão direito, copia. Ctrl Shift Alt, colo na área de trabalho do HTML5. Ctrl Shift Alt, fecho, botão direito. Ok. Então, nós fizemos a configuração básica do SPF sem a área 0, né, apenas com a área 1 e 2. Se você olhar aqui ó, no roteador 3 não, perdão, o roteador 2, que é o ABR, que está aqui no meio, ó, se você olhar, por exemplo, show IP OSPF neighbor, você vai ver que, bom, a vizinhança já está completa lá com o primeiro router, né? Para a saída pela 00, que é o roteador 1, e ele está ainda negociando para o 2. Daqui a pouquinho ele deve conseguir subir a adjacência, pronto. Agora sim eu tenho a adjacência completa entre os dois. E se eu for olhar aqui, show IP route OSPF, você vai ver que ele, voilá, ele conseguiu aprender tanto as redes da 10.1, ou seja, da área 1, quanto as redes 2, né, 10.2 da área 2. Aí você fala assim, pô, Adilson, então foi... O que acontece? Será que ele consegue pingar também os endereços? Se eu der um ping, por exemplo, para 10.1, opa, deixa eu ligar aqui no unlock, 10.1.1.1, ele tem a conectividade. Se eu pingar aqui para 10.2.1.1, eu também tenho conectividade. O detalhe é que o roteador 2, ele tem um pé em cada área, tá? Se você olhar aqui, ó, então, como ele tem um pé em cada área, ele consegue aprender tanto as redes que estão na área 1, quanto as redes que estão na área 2. Então, para o ABR, não tem problema não ter área 0. O problema está nas pontas, tá? Esse pessoal aqui, o roteador 1, ele só vai enxergar as rotas de dentro da área 1, o roteador 2, ele só vai enxergar rotas de dentro da área 2. Tanto é que se você entrar aqui, por exemplo, ó, R1, tá? Se você dá lá um show IP route OSPF, você vai ver que ele não aprendeu nenhuma rede, porque o que ele tem ali é só aquela rede diretamente conectada com o 2 e as loopbacks que também são diretamente conectadas, né? Se você dá um show IP route, ele só tem o roteamento diretamente conectado aí no R1. No R3 também, né? Se eu olhar aqui, show IP route do SPF, ele não aprendeu nada. Se você dá só um show IP route, ele vai ver que ele só tem as redes diretamente conectadas. Moral da história, né? Eu preciso da área 0 por conta dos tipos de LSAs que criam as rotas, tá? Lembrando, pegando a teoria do SPF, as rotas que são trocadas dentro de uma área são criadas pelas LSAs, os avisos de estado de ligação, as mensagens OSPF do tipo 1 e 2. Então, eu tenho tipo 1 e 2 rodando na área 1, eu tenho tipo 1 e 2 rolando na área 2, mas eles não conseguem trocar rotas entre áreas diferentes. Para que uma rota de área diferente pudesse ser trocada, eu precisaria de uma LSA do tipo 3. E essa LSA do tipo 3 só é enviada, né, numa BR que tem conectividade com a área 0. Então, essa é a razão ali de eu precisar da área 0 por padrão, e o elemento que está com uma perna em cada área, ele vai estar enxergando via LSA de 1 e 2, tanto as redes de uma área quanto da outra. O problema é que está imerso, né, os internal routers que estão dentro apenas de uma área, né, com todas as interfaces de uma área só. Pô, Adilson, quer dizer que não tem jeito? Nas condições normais de temperatura e pressão, não. Mas aqui, só para ilustrar mais uma característica do SPF, nós vamos ver que tem um workaround que eu posso aplicar aqui, tá? O que acontece? Deixa eu colocar a solução para vocês enxergarem aqui.
O que eu poderia fazer? Eu tenho o roteador 2, que é o nosso ABR. O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar o processo SPF1 somente com a rede 10.1, né, remover a 10.2, e redistribuir as rotas de um processo 2 dentro do processo 1. Então, eu teria que ter um processo 2, esse processo 2 tem as redes 10.2, né? Então, olha só, o SPF1 tem o processo, trabalha com as redes 10.1, o SPF2 com as redes 10.2, e eu redistribuo um protocolo SPF dentro do outro. Cada instância SPF é tratada como um protocolo diferente e independente. Então, eu poderia fazer essa redistribuição entre eles. Lá no roteador 3, ao invés de ele estar trabalhando com o processo 1, né, eu vou trabalhar também com o processo 2. Então, tenho que desligar o processo 1 ali e vou ligar o processo 2 para que isso possa ocorrer, né? Então, deixa eu copiar aqui as configurações, as alterações no roteador 2. Pegar aqui, copiar no roteador 2. Vou jogar aqui, ó, dentro do nosso R2. Botão direito. Perfeito. Joguei aqui as alterações. Vou pegar aqui o roteador 3 também e copiar, jogar as configurações para o R3. Vamos pegar aqui. Ok, então, só recapitulando aqui, né? Na verdade, eu mantive a área 1 e a área 2, só que agora eu tenho o processo OSPF1 com a área 1 à esquerda e o processo SPF2 com a área 2 à direita. Vamos ver se surtiu algum efeito. Vou dar uma olhada aqui dentro do roteador 1. O mesmo show IP route OSPF. Olha, ele já aprendeu a primeira rede aqui, né? Ele está... Agora sim, acabou. O tempo de convergência foi completado ali. Ó, o R1 aprendeu todas as redes 10.2 como redes externas, tá? Vindo de outro processo SPF, ele vai tratar como se fosse um protocolo de roteamento independente. Na verdade, a instância 1 e 2 de USPF são mesmo processos de roteamento apartados, independentes. O roteador 1 aprendeu todas as redes 10.2 e o roteador 3, ele deve aprender também, né? Deixa eu dar lá um show IP route OSPF. Nós vamos ter aí as redes 10.1, né? 1.0, 1.2, 1.3, todas as redes 10.1 no roteador 3 foram aprendidas também como rotas externas. Ok, pessoal? Então, apenas para a gente exercitar um pouco, realmente, ó, não vão dizer por aí que o Adilson está falando que não precisa da área 0, precisa sim. Sem a área 0, num único processo SPF, eu não vou conseguir propagar rotas entre áreas distintas, a não ser que eu tenha processos OSPF diferentes e independentes. Espero que a dica tenha sido útil. Um grande abraço a todos. Até a próxima.